entregamos nosso viver. Muito obrigado, viu, meu irmão? Junto. Obrigado por nos Sempre conduzir uma dessa alegria. forma. Amém? Vamos nos assentar. Hoje a gente tem a honra, né? Privilégio também de quem vai compartilhar hoje o alimento à nossa mesa, quem vai trazer o alimento à nossa mesa hoje é o nosso PJ. Queria chamá-lo aqui para orar por ele. Diogo, você ora aqui por ele? Amém. Demar e banda, obrigado, viu? Obrigado por esse momento. Chorei, sorri, nem sei, foi uma salada de fruta de emoção aqui agora, viu? O Espírito Santo moveu aqui, acho que no coração de todo mundo. Obrigado, obrigado mesmo. E orar por esse homem aqui, que é um homem mesmo, conforme o coração de Deus, que tem empenhado a sua palavra e sacrificado a sua vida para nos dar um sentido de família aqui nessa igreja. Não mede esforços para construir relações e dar sua vida mesmo. Sua vida é o seu testemunho. Melhor do que as palavras perfeitas que o Espírito Santo move em você é sua vida. Então, vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, obrigado, meu Deus, obrigado por esse momento, obrigado porque o Senhor se faz presente aqui, o Senhor se faz presente aqui em multiformes ações, multiformes olhares, e nós queremos mesmo humilhar-nos, porque sem o Senhor a gente não é nada, e pedir que o Senhor mais uma vez direcione a vida desse homem, do Paulo Júnior, que o Senhor flua mesmo através dele a tua palavra, e que ela possa tocar o nosso coração aqui, transmitir mesmo o que o Senhor quer passar para a gente essa noite, esse momento especial. É uma batalha espiritual muito forte, o que a gente está vivenciando aqui, e é um privilégio poder ver essa casa hoje cheia, o nosso primeiro culto, e que a gente saia daqui com o sentimento de que nós somos uma família mesmo, e que nós podemos suportar e apoiar uns aos outros. Então, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor direcione e conduz a família e a vida desse homem aqui. Amém. Aleluia, bênção. Valeu, Rafa, Diogo. Privilégio. Ô, Diogo, você já pode ficar aqui. Tem que tirar esse baixo daí. Bebel, vem cá. A gente vai compartilhar junto aqui. Tudo certo. Amém. Chega mais perto. Hein? Aí. Nós precisamos de um microfone aqui, ó, para... Benção. Muito bom. Tira o banquinho aqui, que vai beber não ficar tão na beirada. Pronto. É uma honra, é um privilégio estar aqui essa noite. E no tempo que eu tenho para compartilhar com os irmãos, eu queria compartilhar com todo mundo, mas principalmente também com os jovens que estão assumindo essa responsabilidade, por um princípio bíblico. Amém? Nós já vamos meditar na palavra, mas fica aqui um princípio para todo mundo que está aqui essa noite. A Bíblia diz o seguinte: quando as primícias de uma massa são santas, toda a massa o é. Quando a raiz de uma árvore é santa, toda a árvore o é. Os ramos o são. Então é muito importante a gente entender que Deus é Deus de princípios. Não se iluda. O diabo nos enganou colocando Deus no fim. Então o grande segredo da manifestação de Deus na nossa vida não é o Deus que a gente busca, é o Deus que a gente conhece. Amém? Então é muito importante a gente entender o caráter essencial dos princípios. Por isso que a palavra de Deus diz: nunca menospreze os pequenos começos. Por isso que eu não preciso de uma grande fé, eu preciso de uma fé essencial. Que eu então posso acreditar que um pequeno grão de mostarda pode se tornar uma grande árvore.
Amém? Então, duas coisas, com base nisso, duas coisas essenciais aqui essa noite. Amém? Desconfie de iniciativas ou de pessoas que conseguem ajuntar muita gente. Porque Deus não trabalha na adição. A adição diz que os interesses e as cobiças estão sendo contempladas. Por isso, Babilônia, Babel, foi formada a partir de um convite de adição. Uma adição promovida em cima de um interesse. Vamos ajuntar. Venham e ajuntem. Então, e esse não é o princípio de Deus. O princípio de Deus é multipliquem. Não é somem. Então Deus não mandou a gente somar esforços. Deus mandou a gente multiplicar esforços. Porque quando eu adiciono, eu posso ter coisas de várias naturezas distintas misturadas. Mas quando eu multiplico, uma coisa passa dentro da outra e nós partilhamos a natureza e não apenas as capacidades. Amém? Então que isso aqui não é um esforço de ajuntamento. É um esforço de multiplicação. E começamos bem. Glória a Deus, amados. Em nome de Jesus. Segunda coisa, você que está vindo aqui pela primeira vez, não despreze aquilo que Deus está colocando no coração desses jovens. Às vezes a pessoa tem um grande problema e ela imagina que uma pessoa muito experiente é que vai conseguir ajudar ela. Vou dizer uma coisa, se você só se meteu em grandes latadas, porque você sempre acreditou no homem. Se você não tivesse confiado tanto na capacidade do homem, a sua latada não era grande. Amém? Você só tinha criado problema pequeno e fácil de resolver. Por isso que quando Deus olha, Ele não olha a capacidade, Ele olha o coração. Então, muitas vezes, uma pessoa inexperiente e incapaz pode fazer mais pela minha vida no enfrentamento dos meus problemas do que uma pessoa sábia, experiente e capaz. Porque o sábio, experiente e capaz vai falar dele mesmo. E o inexperiente e incapaz vai falar da dependência que ele tem de Deus. Ele vai estar tremendo diante de Deus e ele vai buscar Deus de todo o coração, porque ele entende o tamanho da responsabilidade que ele tem em querer te ajudar. Mas quando você encontra uma pessoa muito experiente, ela bate nas suas costas e fala, mas é só por causa disso que você está sofrendo? Acabou, pode ir embora, porque essa pessoa não vai te ajudar. Por isso que quando Deus levantou Davi, e Davi indicou Salomão, Davi disse assim, a obra que Deus quer fazer é uma obra grande, para Deus e não para homens. Por isso que quem vai construir essa obra é meu filho Salomão, que é jovem e inexperiente. A natureza humana não combina essas coisas, porque quando a gente pensa em algo grande e para Deus, a gente pensa em alguém maduro e experiente. Mas alguém maduro e experiente vai fazer com a sua capacidade. Alguém jovem e inexperiente vai fazer com a sua dependência de Deus. Então, por pior que seja o problema, por mais grave que seja a sua enfermidade, não tenha receio de procurar esses jovens e pedir que eles orem por você. Que eles intercedam por você. Que eles coloquem a mão sobre a sua vida. Que eles falem com Deus a seu respeito. E eu posso te dizer, haverá muito mais virtude comunicada na sua vida do que às vezes uma pessoa muito experiente, muito capaz. Porque ele vai colocar todo o coração dele nisso, porque ele entende o tamanho da responsabilidade. Amém? Então confie no processo de Deus, mas não confie na capacidade das pessoas. Por isso que quando Deus quis vencer um gigante, levantou o menor dos homens de Israel. Porque Deus olha o coração. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração.
Então, quando eu entro nesse lugar, eu me submeto à autoridade de Deus colocada sobre a vida desses homens e mulheres. Estou te dando meu testemunho. Estou te dando meu testemunho. Há uma possibilidade muito maior de você receber a virtude de Deus através da vida deles do que da minha. Porque o risco de eu estar fazendo alguma coisa aqui no automático é muito maior do que o risco deles estar fazendo isso no automático. Amém, mãe? A chance de eu sair de casa e entregar para vocês uma coisa que talvez eu já saiba é muito grande. Amém? Então é exatamente porque eu me submeto a minha vida a eles e ao que Deus está colocando no coração dele, exatamente porque eu me submeto, que eu me recusei a sair de casa e pegar alguma coisa que eu já sei. Amém? E é por isso que nós vamos fazer isso junto. Glória a Deus. Aleluia. E o que a gente quer compartilhar, a gente já conversou brevemente, nós três aqui já sabemos do assunto, mas não definimos a conversa, então a gente vai conversar junto. Está lá em Mateus no capítulo, eles já sabem qual é o assunto. Mateus no capítulo 12. E nós não estamos aqui para pregar, amém? Pronto. Eu não vim aqui para pregar. E eu estava orando, conversando com Deus. Foi tão fantástico isso, eu tenho que dar esse testemunho. Porque quando eu estava buscando uma direção de Deus sobre o que compartilhar, Deus colocou claramente no meu coração: chame 2 dos jovens lá para compartilhar isso com você. E a gente não tinha nem conversado, eu cheguei aqui hoje de manhã, e aí o Diogo me procurou e falou assim: ó, nós estamos com uma coisa no coração. A gente gostaria que quando você fosse compartilhar a palavra, logo depois que você compartilhar essa palavra, a gente ter 2 jovens lá com você para testemunhar, compartilhar e trocar ideia. Eu falei: não, está resolvido. Então, isso é só um amém de Deus. Eu não sei se eles conseguiram fazer isso, a ideia era essa, mas a gente vai tentar aí colocar talvez um endereço de WhatsApp aí para quem quiser. Está funcionando, não? Bom, mas pode dar tempo de fazer? Podemos dar o telefone aqui dessa coisa linda do PP. Pode ser o dele. Desde que você não use isso para o mal. Amém, meninas? Muito jóia. Beleza. Então aqui em Mateus, que aí você pode fazer perguntas enquanto a gente está compartilhando aqui. Ou até comentários. E aí o que está no nosso coração aqui? Meditando, conversando com Deus, eu acho que existe um tema aqui que é muito relevante, que é o tema da resiliência. Como eu posso viver um processo com Deus que seja constante? Eu acho que um grande desafio que eu vejo hoje na vida dos cristãos é constância. Porque às vezes as pessoas estão vivendo de experiências em experiências e não de processos. Então às vezes as pessoas ficam buscando experiências com Deus, em vez de entender que há um processo. E há uma condição para que eu experimente e vivencie o processo de Deus. Amém? Então há uma condição. Deus colocou uma condição, isso é um princípio essencial, para que você não viva uma vida cheia de altos e baixos. Amém? É um processo de libertação contínua. Então a palavra de Deus diz que Cristo nos libertou para que a gente seja verdadeiramente livre. Por que às vezes você percebe problemas recorrentes na vida das pessoas? Quando você acha que uma pessoa está indo bem e que agora vira, ela de repente dá uma recaída e o negócio embaça e a coisa fica complicada. Então abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 12.
Diz assim, verso 43, quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa da onde eu saí. E tendo voltado, a encontra vazia, diga comigo, vazia, varrida e ornamentada. Vazia, varrida e ornamentada. Isso são características de um processo de libertação. Então, quando Deus trabalha a vida de uma pessoa, Ele vai produzir limpeza, Ele vai produzir ordem e Ele vai produzir o quê? Propósito. Amém, amado? Diga comigo, propósito, limpeza e ordem. Então, Deus limpa, organiza e direciona. O processo de libertação encontra esses três elementos. Não é um processo de Deus se não está produzindo o quê? Propósito, limpeza e ordem. Amém? Quem lembra lá daquele texto da videira lá, né? Eu sou a videira, vocês são os... Pode falar no microfone. Frutos. Então, e aí o que ele faz? Quando uma árvore está dando fruto, ele faz o quê? Ele limpa, para que ela produza. Então, o processo da limpeza e da ordem é para quê? O que é a multiplicação? Não, vamos repetir. Propósito, limpeza e ordem. Então, para que é a limpeza e a ordem? Para que frutifique. Para o propósito. Então, quando Deus opera na minha vida, não é para que eu tenha uma vida limpa e organizada. Claro isso? Então, veja. Então, esse demônio que foi colocado para fora leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Então é muito importante você entender que essas recaídas, essas recorrências na nossa vida, elas são cada dia mais difíceis de serem tratadas. Você consegue ver isso na vida das pessoas, não? Muito. Com certeza. Quanto mais a pessoa vai caminhando com Deus, e aí ela começa a achar que ela é capaz. Então ela vai começando a colocar coisas para deixar ela bem aparente, exterior, mas o interior dela começa a ficar vazio, porque ela para de depender de Deus e começa a colocar a sua capacidade humana para agir. Então essa pessoa, ela tem mais problema em se humilhar, em saber que ela não é nada sem o Espírito Santo de Deus, sem a condução de Deus, e ela começa a esconder isso das pessoas, e é mais difícil de ser tratado. Um dos problemas que acontece é que geralmente as pessoas acham que a experiência dela foi falsa. Às vezes a gente pensa assim, o cara não teve uma experiência verdadeira com Jesus. Você já sentiu isso, de achar que a pessoa não teve uma experiência verdadeira com Jesus? Pode falar no microfone. Já sim. Inclusive os velhos de casa, né? Não é? Não teve uma experiência, não. Mas você começa a duvidar da experiência do cara. E o que o texto aqui está dizendo? Ele teve ou não teve uma experiência com Jesus? Teve. Foi genuína? Sim. Quer dizer que uma experiência com Jesus pode terminar mal? Pode.
Pode. Pode ou não? Lembra uma experiência com Jesus que terminou mal? 10 leprosos. 10 leprosos foram até Jesus. Para quantos leprosos a experiência terminou mal? Maioria arrasadora. Forte isso, não? Talvez você não tinha parado para pensar nisso. Às vezes você fala assim para o cara, você está precisando ter uma experiência com Jesus. Ele tem. Fala no microfone. Sai limpo e organizado, mas não sai com senso de propósito. Não sai com senso de propósito. Senso de princípio. De princípio. Então, uma pessoa ter uma experiência com Jesus e não ser restaurada no seu senso de propósito, vai tornar ele pior. Principalmente se ele continuar buscando só no final. Então, esse texto aqui é muito forte, porque a palavra de Deus está dizendo o seguinte: se eu ficar promovendo experiências na vida das pessoas, presta atenção, se eu ficar produzindo experiências na vida das pessoas que não transformem o seu senso de propósito, cada experiência que ela tem com Jesus vai tornar nela o quê? Vazio. Pior. Numa razão 7 vezes pior. Então o cara tem uma experiência, fica 7 vezes pior. Aí você diz assim, bom, se ele tiver mais outra e não for transformado em entendimento, ele vai ficar 7 vezes pior? Não. Ele vai ficar 7 vezes 7. Então na terceira experiência ele já está 49 vezes pior. Isso é grave, amados. Porque ele vai se tornando o quê? Uma pessoa religiosa de experiências. Porque ele está buscando Jesus para quê? Para ter a casa Arrumada. limpa e arrumada. Ele está procurando Jesus para que ele tenha os seus problemas resolvidos, mas não tenha a sua consciência de propósito transformada. Ele busca Jesus para ele mesmo e não quer ser responsável. Então, isso é uma reflexão grave na nossa vida. Porque você vai entendendo às vezes que a pessoa não está tendo uma piora por conta de experiências ruins. E não é porque ele está tendo experiência com o diabo. Tá bom, meu irmão? Porque ele está tendo experiências com Jesus e uma vivência continuada com o diabo. O diabo não é a experiência dele. O diabo é o formador da consciência dele. Então ele tem uma vivência com o diabo e uma experiência com Jesus. Sendo que isso tinha que ser o quê? Contrário. Ele teve uma experiência com o diabo. E agora ele tem uma vivência com Jesus. Para nunca mais ele voltar a ter uma experiência com quem? Com o diabo. Para o diabo deixar de ser o quê? O problema dele. Está me entendendo isso ou não? Então o texto aqui está dizendo o quê? O que Jesus faz é encher, ele organiza, ele limpa, mas ele enche. Então o que está me trazendo problema não é ter minha vida suja e desorganizada. O menor dos meus problemas é uma vida o quê? Suja e desorganizada. Quando a gente vê um problema, uma pessoa com vício, qual a primeira preocupação que a gente tem? A pessoa tem um vício, qual a primeira preocupação nossa? Limpar a casa. Limpar a casa.
libertar ele o quê? Do vício. Quando a pessoa está com problema, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Organizar a vida dele. Por que ele está com vício e não consegue se libertar do vício? Não tem o senso de propósito. Pronto. Então nós entendemos tudo agora. Amém? Amém. Mas aí a gente tem pressa em quê? Limpar e organizar, mas não tem pressa em quê? Em encher. E aí o que acontece? Quando a pessoa não entende o que é propósito, ela começa a encher a vida dela de coisas que ela precisa. E aí ela começa a decorar a vida dela. Então tem muita gente aqui hoje, vou falar que tem muita gente aqui hoje, que gasta mais do seu tempo, cuidando das suas decorações, do que cuidando do seu propósito. Você gasta mais tempo da sua capacidade, do seu dinheiro, da sua energia e da sua criatividade, mantendo a sua estrutura decorativa, do que cumprindo o seu propósito. Você gasta mais tempo limpando sua estrutura do que fazendo ela funcionar. Eu conheço gente que gasta mais com faxineira do que ele gasta com amigos. Antigamente, quando você via um casarão, quase todas as janelas do casarão eram janela do quê? De quarto. De quarto. Hoje, quando o cara pensa numa casa grande, ele pensa em 10 quartos? Não. Ele pensa numa cozinha gigante? Não. Ele pensa numa mesa para 30 pessoas? Não. No entanto, tem 4 salas. Todas decoradas. Ele está pensando em quê? Em receber uma visita, mas não em ter uma família grande. Hoje, quando a gente anda, impressiona o quanto as casas são bem decoradas e vazias. Porque quando Deus fala de encher, o que ele está pensando? Família. Gente. Família. Deus não estava pensando em hóspede. Deus estava pensando em quê? Morador. É tão forte isso que a gente pega um centro de recuperação para recuperar um cara de droga. E aí a gente monta lá dentro e está certo, não estou falando que está errado. Está certo. Está vendo que aqui o problema nosso não é o que está errado. A experiência não é negativa. A experiência é o quê? Positiva. Só que presta atenção, a gente vai lá no centro de recuperação para tratar a droga do cara. E aí a gente, na terapia ocupacional, dá para ele uma atividade profissionalizante. A gente monta um curso de quê? Computação. Para ele sair de lá e arrumar o quê? Emprego. Por que a gente não montou um curso de enfermagem? Nada contra. Nada contra. Mas os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Por que em vez de a gente ensinar ele a operar um computador, a gente não ensina ele a fazer um curativo? Alguém aqui sabe cortar a unha dos outros? Nunca precisei. Tá vendo? Não é que você nunca precisou não, bicho, você nunca quis. Também. É, tá vendo? Principalmente se for do pé. Tá vendo?
Agora eu vou querer cortar a unha de alguém. O Tá Rafael, vendo? como é que tá a sua unha? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo como é que às vezes essas coisas não estão mais dentro da gente? Então nós não temos gente dentro da gente. A gente tem o quê? Coisas. E as nossas experiências hoje são para ter uma vida o quê? Limpa e organizada. Não, Deus não quer a sua vida limpa e organizada. Deus quer a sua vida o quê? Cheia. E uma vida cheia vai tornar a sua casa o quê? Amém? Então, talvez, se aquela casa tivesse cheia, o demônio não voltava. Por que o demônio não voltava? Porque ela estava suja e bagunçada. Sabe por que o demônio quer a sua casa? Porque ela está limpa, organizada e vazia. Enfia a gente lá dentro e vê se o capeta quer morar lá. Nem capeta aguenta a gente. Glória a Deus, amado. Capeta não quer estar num lugar onde gente se ama. Eles ficam tudo endemoniado. Eles ficam tudo oprimidos. Eles não aguentam. Perdão. Tá bom, pode levar a blusa, eu te perdoo. Eles não aguentam. Os demônios ficam tudo doidos da cabeça. Eles ficam loucos de ver uma pessoa beijando a outra. Eles ficam possessos. Descontrola a capetada. Entendeu? Os demônios ficam loucos de ver uma pessoa derramar um café na outra e o outro não ficar nervoso. Isso acaba com os capetas. Quem aqui queria tentar capeta aqui? Eu amo a tentar demônio. Eles ficam lá, agora ele vai ficar com raiva. Eu vou lá, abraço, beijo. Agora ele está tudo atentado. Agora. Você está entendendo isso ou não, mano? Você quer ter os processos de Deus permanentes na sua vida? O que você tem que fazer? Fala no microfone. Encher a casa de gente. Não é isso? Isso. Não é você enfiar lá no seu quarto. Não é você cuidar da sua própria vida. Não é você ter compromisso só com as suas próprias coisas. E aí, a sua experiência vai ser uma experiência o quê? Constante. Mas cada vez que você está ocupado em simplesmente ter uma experiência que te dá um ambiente confortável, tranquilo, bem decorado, há um risco de você estar se tornando uma pessoa progressivamente o quê? Pior. Porque você está aproveitando sua experiência com Jesus para ter uma vida limpa e organizada, mas está negligenciando o quê? Seu propósito. Queira uma casa um pouco mais suja. Queira uma casa um pouco mais o quê? Desorganizada. Porque o que diz que a sua experiência está sendo boa não é porque ela está limpa e organizada, é que ela está cheia. Amém? Então é isso. Eu creio que a Bebel e o Diogo querem compartilhar mais alguma coisa daquilo que você quer compartilhar mais alguma coisa dentro disso que a gente está refletindo aqui, algo que Deus está falando assim no seu coração. Sim, uma coisa que eu penso muito, eu vejo que a própria igreja e a nossa geração, as pessoas, a gente tem buscado herdar de Deus aquilo que jamais a gente vai conseguir, aquilo que são as competências, aquilo que são as performances e não aquilo que é o propósito e a identidade. A gente tem buscado herdar de Deus a onisciência, a onipresença e a onipotência. E a gente tem se esquecido de herdar de Deus a identidade do amor. E é por isso que a gente tem tanta capacidade e pouco senso de propósito de quem a gente é. Eu acho que é por isso que a gente gosta de culto bom, né, Bebel?
Sim, com certeza. Às vezes a gente acha que a melhor marca de uma igreja é um culto bom, uma banda legal, um pregador bom. Porque isso vai me dar uma experiência o quê? Positiva. E, Não vai me exigir. Pessoa sendo um culto e o cara do louvor é ruim. Porque louvor com a Demar é cortar manteiga com faca quente. Até covardia. Agora pensa trazer um irmão aqui ruim. tá nós três aqui fazendo louvor. E nós ainda falar, rapaz, que culto abençoado, cara. Porque a gente viu quem? Os irmãos, as pessoas. O amor de Deus, Pai. E eu vejo assim que talvez a geração do presente século é a geração que mais teve condição para saber tantas coisas, poder tantas coisas e estar em todos os lugares que deseja, mas é a geração talvez que menos tenha senso de quem ela é. E eu Senso acho de propósito. senso de identidade, de propósito, de quem nós somos. Nós temos hoje jovens que podem tudo que querem, que têm muito conhecimento e que vão para todos os lugares que desejam, se envaidecem disso, mas não comunicam responsabilidade, não sabem quem são e chegam no final dos seus dias e vivem como isso tudo, todos os lugares que desejou estar, todas as coisas que desejou saber, fazer todas as coisas que desejou fazer, ainda assim não sabe quem é, ainda assim não sabe para que veio. E assim é a nossa cultura de relacionar também. Eu acho que isso vai gerando na gente também, a gente vê que isso está só piorando. Por isso que cada tempo que passa vai ficando 7 vezes pior. A gente vai percebendo que cada vez mais a gente está vivendo com um tipo de ser humano que se vitimiza por causa de qualquer coisa. Então é uma vitimização constante. É a geração das crianças velhas, né? Velhas. Porque é uma vitimização. Então o erro do outro não é responsabilidade minha, é responsabilidade dele. Então, eu estou sempre contando que ele me trate bem, mas que eu não tenha a responsabilidade com o fato dele estar me tratando mal. O que é essa vitimização? É que eu estou sempre focado numa casa o quê? Limpa e organizada. Então, eu quero saber que está tudo no lugar, porque alguém pôs. Por isso que hoje a gente depende tanto de um funcionário. Por isso que a gente depende tanto de pagar alguém para fazer para nós. Porque eu deixo aquilo bagunçado e pago alguém para quê? Para organizar para mim, para cozinhar para mim, para fazer para mim. Então, quanto mais eu receber pronto, melhor. Então, eu vou trabalhar para quê? Para que a maioria das pessoas trabalha hoje? Para poder pagar alguém para fazer para ela. Sim ou não? E às vezes eu não estou percebendo que é assim que eu estou tratando com Deus. Então não há senso de propósito. Então as pessoas hoje, por exemplo, elas no encontro, então vamos supor que eu tenho um problema aqui, eu vou ter lá um problema entre eu e você aqui. Aí eu não me sinto responsável, eu me sinto o quê? Vitimizado. Aí o demônio entra. Onde é que o demônio entra? Toda vez que eu o quê? Me vitimizo. Então eu acabei de ter uma experiência positiva. Saí de um culto abençoado, louvorzão, palavra, certo? Na pizzaria já entra 7 demônios. 7 vezes pior. Porque eu saio daqui com a cabeça do quê? Um abençoado, que prestei o culto, e agora mereço ser o quê? Bem tratado. Então eu saio aqui com uma baita de uma sala de estar, mas sem nenhum quarto. Quantos quartos sua casa tem? E qual é o tamanho da sua sala de estar? Então o que as pessoas estão querendo hoje? Relações não responsáveis. Sim ou não? Sim. Relações não responsáveis. Até na hora de transar. Na hora de
transar, ele procura um ambiente o quê? Limpo e bem decorado, mas que não cumpre um propósito. Porque ele está transando para quê? Para ter prazer. Ele não está pensando que a transa dele pode aumentar o quê? O que com a transa pode aumentar numa casa? O que você acha, Diogo? Fala para mim. O que você acha que uma transa pode aumentar numa casa? O banheiro, a cozinha, a sala, os quartos. Qual parte da casa nós vamos ter que mexer? No bolso. Não. Hoje em dia né? Exatamente. Não é? E só. Se ele puder pagar. Então uma transa que mexe só no bolso tem um nome antigo. Qual era o nome antigo de uma transa que só mexe no bolso? Prostituição. Porque a última coisa que essa relação mexia era o quê? No número dos quartos. A última coisa que ela dava era o fruto. Aliás, a garantia que uma relação dessa precisa ter, qual é? Qual é a garantia? O que tem que ficar combinado? Tem que ficar acertado. O que tem que ficar acertado antes de uma transa hoje? Que ela vai ser limpa e organizada. Mas ela não pode o quê? Encher. A melhor transa hoje é uma transa limpinha, organizada e vazia. Agora você entende onde é que os demônios estão entrando nos relacionamentos. Porque são pessoas endemoniadas que estão se relacionando. Paulo Júnior, o grande problema hoje que eu enxergo na sociedade, não só nos jovens, mas na sociedade do modo geral, é o consumismo. As pessoas querem consumir para si mesmo. Então elas querem encher de coisa, mas não querem ter responsabilidade nenhuma. Elas não querem ofertar, elas não querem entrar numa relação que não seja comercial. Então tudo é para prazer próprio. O fundamento é si próprio. E que ninguém cobra. Não quer ninguém cobrando. A gente quer gente ajudando, mas cobrando, Exato. Sem chance. Então a sociedade não quer ter responsabilidade. Então você vê na nossa cidade, por exemplo, a nossa cidade vive em tribos. São pessoas que comunicam os mesmos prazeres e satisfações, e aí elas se veem, elas se enxergam iguais. Confraternizam. E tá tudo certo. A partir do momento que uma não traz mais vantagem, ela é cortada, porque ela não vai trazer mais prazer. Ela vai trazer responsabilidade, vai trazer tempo. Então, se a gente tivesse que fazer um desenho arquitetônico da cidade, é uma cidade onde a sala é grande e os quartos quase que são o quê? Inexistentes. É o necessário só. Inexistentes. Amém, amados? Então, a gente está aberto aqui. Se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, quer acrescentar alguma coisa aí, fica à vontade. Algo que Deus tenha falado no seu coração, que não ficou claro. Mas que essa reflexão... Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar? Alguém mandou algum WhatsApp aí para você? Você nem olhou? Tá bom. Ficou distraído. Mas às vezes mandou, você não pode falar. Não, não mandou mesmo, né? Mandou não, mandou. Tá bom. Muito bom. Então é isso. Né? Porque nós precisamos desse esforço. E você está vendo o que é o esforço aqui. Ó. Por que eu quis insistir na presença da Bebel e do Diogo? Porque é um esforço que a gente
se sente inibido porque acha que a importância é do desempenho. Não é. Ainda que a Bebel e o Diogo não tivessem falado nada, eu queria muito eles aqui, para que a gente pudesse refletir sobre essa palavra, com base na relação que a gente tem. E a gente entender isso, porque a gente se intimida. A gente acha que a coisa vai ser legal porque ela é limpa e organizada. E não porque ela é cheia de relações. E não porque ela representa relações. Então, no meu coração era muito importante testemunhar, nesse primeiro encontro nosso aqui, que nós não estamos procurando aqui fórmulas de limpar a sua casa, nem de organizá-la, mas de enchê-la. E que quando você estivesse fazendo alguma coisa, você pensasse assim, que parte da minha casa eu estou querendo aumentar? As partes onde eu confraternizo, ou as partes onde eu hospedo e alimento? Que partes da sua casa você anda querendo aumentar? As partes que você confraterniza, e por isso você mantém muito bem decorado, e tem que gastar boa parte da sua vida limpando e mantendo isso, ou as partes que às vezes não ficam sempre tão limpas e nem sempre tão organizadas. Amém, amados? Mas que revelam o propósito da sua vida. E o propósito da sua vida é gente. Amém. Se a sua vida não está se enchendo de gente, se a sua vida não está se enchendo de um desejo de assumir responsabilidade com gente, então não adianta limpar nem organizar. E para de ficar procurando experiência com Jesus para que Ele limpe e organize você. Daqui para frente você diga: Jesus, eu quero uma experiência contigo que encha a minha vida. Enche a minha vida. Enche meu coração de gente. Me ensina a amar gente. Mais do que eu gosto de limpeza e organização. Me ensina. Eu quero uma experiência contigo que enche o meu coração de gente. Caso contrário, vamos ficar quieto. Deixa esse demônio que está aí, por enquanto, porque eu não quero outro 7 pior do que ele. Amém? Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor está gerando na nossa vida aqui um desejo de ter nossa vida cheia. Cheia. E sabemos que o Senhor vai orientar a gente a limpar e organizar. O Senhor não quer uma casa suja nem desorganizada. Mas o Senhor quer uma casa limpa e organizada para que ela possa ser cheia. Uma casa cheia para que ela sempre possa estar limpa e organizada. Então nós não queremos, ó Pai, limpeza, nós não queremos ordem sem propósito. Nós não queremos ampliar nossas áreas de confraternização se não estamos ampliando a nossa consciência de família. Nós não queremos mais festa sem mais quartos. Em nome de Cristo Jesus. Nós não queremos ter que sempre pagar alguém para cuidar das pessoas que nós amamos. Nós queremos fazer coisas. Nós queremos gastar tempo limpando, organizando, para mostrar para as pessoas o amor que nós temos por elas. E não porque nós gostamos de limpeza e organização. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Que nós não fiquemos aí procurando mais experiências que nos beneficiem.
mas que nós queremos aquelas experiências que nos transformem. Nos transformem. Num coração tomado de gente. Que o grande afeto da nossa vida, que o maior afeto da nossa vida sejam pessoas. Que tudo que a gente fizer seja porque a gente ama pessoas. É assim que o amor do Senhor é traduzido através de nós. No amor que nós temos pelas pessoas. E aí, quando for hora de organizar, organiza. Quando for hora de limpar, limpa. E quando for hora de bagunçar, bagunça. E quando for hora de sujar, suja. Em nome de Cristo Jesus.